eu estou recebendo aqui no estúdio o infectologista, o Dr. Luiz Jorge Moreira Neto, nosso convidado para esclarecer as principais dúvidas sobre o vírus H1N1. Dr. Luiz Jorge, que prazer tê-lo novamente aqui no Comunidade para a gente falar de um assunto tão importante, né? O prazer é todo meu, eu agradeço novamente o convite. Bom, o vilão está de volta, né, doutor Luiz? E pelo número de casos de morte, mais forte do que nunca. Por quê que o vírus H1N1 tem sofrido tantas mutações assim a cada ano que passa e chega cada vez mais precocemente? É importante ressaltar que esse vírus H1N1 ele é muito semelhante àquele de 2009, da gripe suína. O que aconteceu foi que esse ano ele chegou mais cedo. A gente tem algumas possíveis explicações. Uma delas é que houve uma epidemia também nos Estados Unidos. Tá? Então supõe-se que sejam turistas que tenham trazido para cá, porque esse vírus circulou no hemisfério norte naquela época durante o outono. Então esse vírus veio apresentando casos mais precoces desse ano. Normalmente ele acontece mais nas regiões mais frias e durante o inverno. Nesse ano tá um calor como esse que está aqui em Maringá e em todo o estado de São Paulo, e os casos estão aparecendo muito cedo. Eles acreditam que o fenômeno El Niño pode estar interferindo nisso daí, porque as pessoas têm ficado mais em casa por causa das chuvas, né? Choveu muitos meses de janeiro e fevereiro, então facilitou a disseminação. E o vírus vai de uma pessoa para duas, para quatro, para 8, e aumenta em quantidade exponencial, sendo disseminado para toda a população. Agora a gente consegue também fazer mais diagnósticos. Naquela época a gente não tinha tanta facilidade para fazer o exame. Hoje, com o laboratório privado, eu consigo dar uma resposta se o paciente tem H1N1 em menos de 6 horas. Na ocasião, eu não tinha nenhum exame disponível. Então, muitos casos não foram confirmados por não ter exame. E esse ano, como o exame está tão disponível assim, a gente consegue fazer o diagnóstico com muito mais precisão. E esse diagnóstico é feito por meio de quais exames, doutor Luiz Jorge? Existem 2 exames básicos que a gente pode fazer. Um exame é o que o pessoal chama de teste rápido. É rápido porque é rápido mesmo, fica pronto em questão de alguns minutos. Isso aí ele vai dizer se a pessoa tem uma infecção pelo vírus influenza A ou influenza B. E no caso de CA, ele consegue ainda discriminar se um dos tipos do A, que é o H1N1, se ele está envolvido. Então ele faz 3 exames em um. É um exame que ele tem uma sensibilidade de 80%, quer dizer, ele consegue diagnosticar 80% dos casos. 20% ele vai dar negativo e a pessoa tem a doença. De modo que é necessário você confirmar os casos suspeitos com um exame de PCR. É um exame molecular. Para explicar bem para o público leigo, é mais ou menos um exame de paternidade. Aquele exame que faz no programa do Ratinho para ver a paternidade das pessoas. Você consegue fazer um exame que é semelhante a esse através da secreção. Ele vai procurar se o DNA do vírus, se o genoma do vírus está lá dentro da secreção respiratória. É colhido um swab da secreção respiratória, é passado um cotonetezinho e aquela saliva ali, aquela secreção é colhida e mandada para o laboratório. Em questão de algumas horas o resultado está feito. Bom, a gente vai fazer o seguinte, eu estou recebendo, você que chegou em casa agora, ligou a TV, está acompanhando Comunidade, eu estou recebendo o infectologista Dr. Luiz Jorge Moreira Neto, e o nosso assunto hoje, nosso tema principal do Comunidade é o vírus H1N1. E a gente quer que você aí de casa participe também dessa conversa, enviando a sua pergunta, a sua dúvida, pelo nosso WhatsApp, o telefone está na tela, 44-9143-0639. Você que nos acompanha pela internet em tempo real também pode enviar a sua pergunta pelo WhatsApp ou então pela nossa página no Facebook. Nós vamos para uma rápida pausa, doutor Luiz Jorge, e na volta nós retornamos aí com algumas dúvidas que o doutor Luiz Jorge já vai responder dos nossos telespectadores. E a gente volta aqui no estúdio comigo, o infectologista Dr. Luiz Jorge Moreira Neto. Você viu aí, através das curiosidades, a origem do vírus H1N1, popularmente chamado de gripe suína, mas esse termo já mudou ao longo dos últimos anos, né, Dr. Luiz Jorge? Hoje é chamada de influenza A H1N1. É essa a terminologia que você de casa vai acompanhar a partir de agora, né, pelas mídias de uma forma geral. Agora a gente viu pelo vídeo, até através de um desenho animado, que os sintomas eles são idênticos, o do vírus H1N1
o sintoma é idêntico ao de uma gripe comum, doutor Luiz Jorge? Não tem como diferenciar os sintomas nesse primeiro momento? Realmente não dá. A maioria dos casos esse ano são de gripe H1N1 mesmo. Existem outros tipos de gripe, a gente chama de gripe sazonal, é aquela gripe que pega a gente mais forte todo ano, aquela que deixa a gente de cama. É importante, primeiro, você diferenciar a gripe do resfriado. Então vamos botar de um mesmo lado os resfriados comuns e de outras gripes, depois a gente diferencia. Por exemplo, os resfriados causam febre baixa ou não ter febre, muito sintoma nasal, então nariz entope, escorre, tranca, a pessoa fica espirrando, incomodada, garganta pode raspar um pouquinho, mas em 2 a 3 dias ela está boa. É uma pessoa que dificilmente vai precisar faltar ao trabalho para se tratar, para se cuidar, não vai ficar tão mal a esse ponto. Isso daí é causado por outros tipos de vírus, tem adenovírus e outras dezenas de vírus que são responsáveis por isso. Então a pessoa vai ter predominantemente os sintomas nasais. Então nariz entupido, escorrendo, espirrando, esse daí é o quadro do resfriado. No caso da influenza ou da gripe, é a mesma coisa, você vai ter sintomas respiratórios mais centrais, mais baixos. Então os sintomas vão estar basicamente nos pulmões. Como o pulmão é um órgão central, então você vai ter um acometimento orgânico muito intenso, a pessoa vai ter muita febre, a febre costuma ser mais alta, muita dor no corpo, muita dor de cabeça, é aquela que te derruba. Essa é a influenza. O que chama muita atenção é que a tosse é uma tosse seca, você vai ter poucos sintomas nasais, então o nariz não vai estar tão obstruído, não vai estar escorrendo tanto, e a falta de ar. A pessoa vai sentir um cansaço muito intenso. A pessoa vai se sentir como se ela tivesse com dificuldade para capturar o ar. Ela vai tentar respirar mais vezes, vai tentar respirar mais fundo para poder ter a quantidade de oxigênio que necessita. É isso que nos preocupa. Isso acontece tanto com a gripe comum quanto com a gripe H1N1. O que acontece é que a H1N1, quando ela vem mais intensa ainda. Vem violenta. Ela vem violenta. E ela pode desenvolver quadros graves. Assim como a gripe comum também pode. Em questão de horas. Só que é menos intenso isso. Os casos em que a gripe A complica são muito mais frequentes. Tá? O tempo de evolução é mais ou menos de 1 a 3 dias após a pessoa ter tido contato com o vírus. Então, se uma pessoa espirrou perto de você 3 dias atrás e você apresentou sintoma agora, esse é o tempo que você espera, de 1 até 3 dias. A pessoa vai começar a sentir febre, falta de ar, tosse, e no decorrer de 2 a 3 dias ela vai piorar e vai desenvolver o quadro respiratório mais grave, que é o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que acontece numa minoria de pacientes. Então é importante falar, a pessoa está com H1N1, não quer dizer que ela vai morrer, não quer dizer que ela vai precisar ser internada com obrigatoriedade, não. Um número muito pequeno de casos vai complicar. A imensa maioria vai poder se tratar em casa sem precisar ficar internada. Mas acontece que é uma doença que se dissemina com muita facilidade. Então, em nosso círculo familiar, em nosso círculo de amigos, muito provavelmente a gente vai ter alguém que vai ter gripe H1N1 esse ano. E essa pessoa, que pode ser a pessoa mais saudável do mundo, pode ter uma vida super regrada, saudável, não fumar, não beber, alimentar corretamente, fazer atividade física, tudo que a gente preconiza para ter uma boa saúde, ela sim pode ter o azar de ter um quadro grave. E alguém pode apresentar os sintomas da H1N1, se tratar em casa e ficar bom? Totalmente. Inclusive até... É dessa forma que Sim. muitas pessoas nem sabem que não tiveram um diagnóstico, né? Não fizeram os exames e, por isso, os números normalmente não batem, porque aí a gente fica sem saber desses casos efetivamente registrados pela saúde de H1N1, porque não chegaram a ir ao hospital para fazer o exame e, de fato, ter o diagnóstico de H1N1. O medicamento, o Tamiflu, o Oseltamivir, ele chegou ao Brasil em 2004, 2005. Até 2004, ninguém sabia que existia um remédio para gripe. Então, todas as gripes que toda a população mundial teve, desde os primórdios da humanidade até agora, foram tratadas sem medicação. O medicamento é recente. E mais, desde a gripe suína de 2009, aquela H1N1 de 2009, é que o Oseltamivir está disponível. Então a gente está lidando com uma gripe que sempre esteve no nosso meio. A gente teve outros episódios de gripe H1N1, por exemplo, a gripe espanhola de 1918, a gripe que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Essa foi uma gripe que acometeu milhões de pessoas no mundo, matou milhões de pessoas. Tivemos um presidente no Brasil que morreu de influenza, morreu de gripe H1N1,
mas outros milhões se curaram sem tomar remédio. Isso aconteceu a mesma coisa na década de 60, na década de 70. O vírus ele tem vindo de tempos em tempos. Ele está circulando por aí. Ele está circulando. Então, é muito mais provável que uma pessoa tenha um quadro de H1N1, vá passar mal alguns dias, mas vá se curar, do que ela precisar ser internado até que venha a falecer por isso. A chance de óbito é muito pequena. Mas, como eu disse, ela não escolhe. Sim, existem fatores de risco. Crianças muito pequenas, idosos, pessoas que têm imunidade baixa por problemas de saúde, como câncer, como HIV, e em gestantes, nessa categoria, em gestantes, a gripe é particularmente cruel, porque a gestante também já tem uma alteração de imunidade, que é própria da gestação. Então, nessa população, acaba comovendo muito, né? Porque todo mundo conhece uma gestante, fica com medo de que essa pessoa, parente ou amiga, sofra essa doença, mas é uma doença que vai atingir muita gente e vai matar muito pouco. E o medo tem sido cada Só que a vez gente mais tem crescente, medo, né? A gente Claro. tem medo porque isso pode acontecer com a gente. Não é algo que a gente buscou. Claro, sem dúvida. E por falar em medo, doutor Luiz Jorge, a nossa equipe saiu às ruas de Maringá justamente para saber da população como é que, enfim, as pessoas têm reagido a essa nova ameaça da gripe H1N1. Vamos ouvir? Quando você escuta falar em H1N1, o que te assusta? É um vírus muito sério, né? Tá matando muita gente aí, então tem que tomar muito cuidado. Deixa preocupado. Deixa bem preocupado. Preocupado, porque é uma situação assim que atinge várias pessoas, independente do sexo, independente da idade. E é uma coisa assim complicada, né, cara? Porque a pessoa fica mal e tudo mais. Não sei bem dizer, mas é a primeira coisa que a gente pensa em, ai meu Deus, o que vai acontecer, né? A gente pega uma gripe, não sabe se realmente é um vírus ou o que é, mas realmente dá medo. É medo de morrer mesmo. Com certeza, muito medo. Assusta bastante. Bastante. Assusta qualquer um, não só eu, como qualquer um. Tem que estar preparado. Se pegou, já era. Tem que tomar muito cuidado. Pois é, a população realmente está assustada, né? E não é para menos. Acontece muito sensacionalismo, né? Porque se morre uma pessoa, isso aí vira notícia, plantão, tudo mais. Mas se a gente for ver a quantidade de pessoas que morrem no trânsito, é muito maior, né? E as precauções do trânsito, inclusive, são mais fáceis de ser tomada. Esse é um vírus que se multiplica com muita facilidade. Então, como a gente viu na animação que foi apresentada, que não pode cumprimentar, não pode dar beijinho no rosto, você não pode chegar perto. Mas a gente vê que o pânico que essa doença causa realmente é uma coisa assim, assustadora. E a gente vê isso, por exemplo, nas frentes das clínicas de vacina. Nas clínicas tem filas que dobram o quarteirão de pessoas querendo se imunizar para tentar evitar a gripe. É uma medida correta, né? Todo mundo deveria. A gente vai falar né? disso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Mas antes, eu já tenho uma pergunta de um telespectador, doutor Luiz Jorge. O Dirceu, lá de Paysandu, que está acompanhando o programa. Obrigada, Dirceu, pela sua participação. Eu estou com gripe forte, garganta inflamada e tosse, sem sintomas de dores no corpo ou febre. Eu posso tomar a vacina antiviral ou seria inviável? Eu aconselharia esperar um pouco, porque toda pessoa que tem uma infecção ativa, se tomar uma vacina e tiver febre, ela não sabe se a febre vem da infecção ou vem da vacina. Então é melhor que a pessoa espere melhorar, espere curar esse quadro respiratório, que pode ou não ser da gripe A, para poder tomar a vacina. A vacina leva 15 dias para fazer efeito. Então, se ele tomar a vacina agora, não vai ajudar em nada para esse quadro dele. Só vai ajudar para quando ela fizer o efeito, que é esse intervalo de mais ou menos 2 semanas. Melhor que não tome agora. Respondida, então, a pergunta do Dirceu de Paysandu. Obrigada, Dirceu, pela sua participação. Se tiver mais alguma dúvida, pode enviar mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp, telefone na tela 4491430639. O nosso assunto, o nosso tema principal do programa é o vírus H1N1. Aqui comigo no estúdio, o infectologista Dr. Luiz Jorge Moreira Neto. E a gente, antes do nosso intervalo, respondíamos as perguntas dos telespectadores, né, doutor Luiz Jorge? Tem mais perguntinha surgindo e eu já tenho, aliás, uma pergunta de um telespectador na tela. Vamos ver? Vamos acompanhar? Meu nome é Juliana e eu gostaria de saber quem já teve uma vez a H1N1 se pode contrair de novo. Tá aí. É possível contrair. Uma boa pergunta. A gente tem que explicitar algumas coisas. Por exemplo, se a pessoa realmente teve H1N1.
Ela pode ter tido algum outro tipo de gripe, não saber que foi H1N1. A pessoa tem que ter isso comprovado através de exame para saber se teve ou não. Mas se a pessoa teve H1N1, ela vai adquirir novamente a gripe, só que com muito mais, com um quadro muito mais leve. A pessoa vai ter uma intensidade bem mais leve, apresentar uma febre muito baixa, os sintomas vão durar bem menos tempo, porque o nosso organismo já conhece o vírus, ele já desenvolveu uma imunidade, ele já tem um certo conhecimento sobre como combater aquele inimigo. Então, a necessidade da vacina é simular uma infecção. A gente apresenta o nosso organismo para os vírus que estão na vacina, para o nosso organismo aprender a combater aquela infecção. Nesse caso, a imunização também funciona da mesma maneira. Você toma a vacina e evita que você tenha um quadro mais grave, ou mesmo pode até evitar, em definitiva, a infecção pelo vírus. Temos mais perguntas de telespectadores na tela. Meu nome é Evelyn. A máscara que o pessoal tem usado é para proteger antes de pegar ou depois? Também uma boa pergunta, né, doutor Luiz Jorge? É muito legal essa pergunta. Obrigado, Evelyn, por ter feito essa pergunta. E vamos explicar um pouquinho sobre a máscara. A máscara serve para as duas coisas. Para evitar que a pessoa que tem a doença transmita para as demais, porque no momento que ela for tossir, ela vai ou vai respirar ou vai espirrar, toda essa secreção que sai junto com a voz, que sai quando ela fala, quando ela tosse, quando ela espirra, essa secreção fica contida na máscara. A máscara consegue segurar quase 100% dessas partículas respiratórias. Então ela protege as pessoas que estão ao redor da pessoa que está doente para ela não pegar a infecção. Caso você vá a um hospital ou vá consultar com alguém e esteja doente, o ideal é que você utilize a máscara. Se você não tem a doença e você vai visitar alguém, não deveria, mas se você vai visitar, ou é um parente seu muito próximo que você quer ver a pessoa, ou é mesmo pessoa que mora na sua casa, você pode usar máscara para se prevenir. Que do mesmo jeito que a infecção, que o vírus fica restrito na máscara de quem está respirando, ele não vai entrar na máscara de quem está se protegendo. Por isso que os médicos, os enfermeiros usam máscaras durante o atendimento de pessoas com gripe A. Mas o ideal é que toda pessoa que está doente utilize a máscara pelo menos até o término do remédio, que é os 5 dias de tratamento do Tamiflu. Crianças, o vírus pode permanecer, e pessoas que têm imunidade baixa também pode permanecer mais alguns dias. Mas, em geral, 10 dias depois do início dos sintomas, a infecção já não é mais transmitida. Então, a pessoa pode parar de usar máscara. Muito bem colocada a pergunta e respondida também. Temos mais um questionamento na tela. Oi, meu nome é João, eu tenho uma filha de 2 anos e eu gostaria de saber se as crianças são mais frágeis ao vírus da gripe. E pergunta também super importante, doutor Muito Luiz Jorge. importante. Eu abordei isso marginalmente, eu vou aprofundar um pouco mais aqui, que são os chamados grupos de risco. São as crianças e os idosos, são os extremos de idade. São pessoas que, no caso dos idosos, têm imunidade mais baixa, porque ela o fenômeno da imunossenescência, o sistema imune acaba ficando mais velho e como os outros órgãos, ele acaba funcionando menos. E nas crianças muito pequenas, porque o organismo ainda não desenvolveu aquela imunidade intensa que a gente vai apresentar da adolescência para a vida adulta. Outros grupos são pessoas que estão doentes, com problemas de saúde prévios, problemas pulmonares, diabetes, problema cardíaco que seja grave, paciente que tem HIV, paciente que tem câncer, que toma quimioterapia. Essas pessoas, sim, têm um risco muito grande de adquirir a infecção. E, por fim, as gestantes. Então, se você for olhar o calendário vacinal, a gente indica a vacina para a gripe pela rede pública, a vacina gratuita, para esses grupos aí, extremos de idade, pessoas com doenças prévias e em gestantes. Então, crianças pequenas têm maior risco, sim, de adquirir infecção e de desenvolver formas graves. Por isso que elas são protegidas também. Olha, e por falar em vacina, de acordo com uma pesquisa feita pelo Procon Paraná, os valores da vacina contra a gripe H1N1 no estado variam em até 60%. O órgão fez uma pesquisa de preços entre segunda, último dia 11, e esta quarta-feira, ontem, portanto, foram pesquisados 2 tipos de vacinas, a trivalente e a quadrivalente. Segundo o Procon Paraná, a maior variação de preço foi encontrada para a vacina trivalente, cujo valor varia de R$ 75 a R$ 120,
custando em média R$ 91,00. Já a variação no valor da vacina quadrivalente é de 22,22%, com preços de R$ 90 a R$ 110,00. O valor em média deste tipo de vacina é de R$ 100,00. Para ter acesso à pesquisa completa, é só você clicar, acessar o site do Procon Paraná, www.procon.pr.gov.br, endereço está na tela. Lembrando que a vacina na rede pública no estado começa dia 25 de abril, a campanha de vacinação gratuita. Terão direito aí a vacina gratuita idosos com mais de 60 anos, crianças que tenham entre 6 meses e menos de 5 anos, gestantes, mulheres com pós-parto de até 45 dias, doentes crônicos, profissionais de saúde, indígenas, trabalhadores e detentos do sistema prisional. Tá? Então, são pessoas que estão neste grupo de risco, como o doutor Luiz Jorge acabou de colocar. Agora, doutor Luiz Jorge, qual que é a diferença de imunização dessas vacinas, a tri e a quadritetla? Quadritetla, é isso mesmo, né? Quadrivalente. Quadrivalente. Vacina quadrivalente. A vacina quadrivalente e a trivalente são muito boas. As duas são praticamente iguais. A resposta imunológica que as duas causam são iguais. A diferença é que a vacina quadrivalente tem 4 tipos de vírus. Ela tem o H1N1, que é esse vírus da gripe A que nós estamos comentando desde o começo do programa. Tem o H3N2, que foi um vírus que também circulou no hemisfério norte. É um pouco menos intenso, mas pode causar quadros graves também. E tem um tipo de influenza B. A gente fala gripe A. Tem a gripe A e tem a gripe B também. Então ele tem proteção contra um tipo a mais de gripe A, de vírus da gripe, que é o vírus da gripe B. A quadrivalente tem esses 3 vírus iguais, só que tem um a mais de B. Só que os vírus B, eles causam menos doença e também não são tão frequentes. Então, se eu pudesse optar por uma, eu optaria pela quadrivalente. Tem uma cobertura maior. Mas se eu não tivesse uma quadrivalente acessível agora e tivesse a trivalente, eu não pensaria 2 vezes. Eu tomaria a trivalente. Se me falasse, eu tenho a quadrivalente para a semana que vem, a trivalente hoje. Você quer? Eu tomo a trivalente sem problema nenhum. Porque o vírus B adicional, que está na vacina quadrivalente, não está fazendo muita diferença. O importante é você vacinar contra a gripe A H1N1. Sem esquecer que até 2014 a gente só usou vacina trivalente. A quadrivalente começou ano passado a ser vendida. E uma outra coisa, em 2009, quando surgiu o vírus H1N1, todo mundo tomou a vacina monovalente. A vacina só protegia contra o H1N1. E foi boa igual. As vacinas são boas. Tá? Se você tiver a disponibilidade de uma quadrivalente, vá nessa. Agora, se tiver uma trivalente e não tiver uma possibilidade de quadrivalente para tão logo, vá de trivalente também, que não tem problema nenhum. Agora, a vacina que é disponibilizada pela rede pública, qual que é a diferença? A diferença é que a vacina feita pela rede pública é feita pelos laboratórios do governo. Tá? Eles usam a produção própria. Ou a quadrivalente? É a tri, é uma produção própria deles, né? É feita da mesma maneira que a vacina nos laboratórios privados. A diferença é que a vacina pública ela vem em frascos maiores, que o funcionário tem que aspirar, tirar um tanto, aplicar. E a vacina de clínica privada, ela vem uma seringuinha à parte que você vai tomar. É um pouquinho menos dolorosa por causa da agulha que é utilizada, é uma agulha mais cara, mas a imunogenicidade delas é muito parecida. Então, se você tiver a disponibilidade da vacina pelo sistema público, não precisa ficar correndo atrás da vacina privada. A vacina do sistema público vai estar disponível daqui menos de 10 dias. Então, eu acredito que, se você tem a possibilidade de comprar, tem recurso financeiro, pode fazer, não tem problema. Mas a vacina pública também é boa. Pode tomar sem problema nenhum. Agora, nós temos algumas dúvidas que a nossa produção de telespectadores separou. Vamos ver? Primeira pergunta na tela, então, para que o Dr. Luiz Jorge possa responder. O que devo fazer se eu pegar a gripe H1N1? Vamos definir o que é gripe H1N1. Tá? Se você tiver febre e 2 sintomas, dentre os quais dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça, tosse, você é um quadro suspeito de H1N1. O que você deve fazer? Primeira coisa, muita hidratação. Segunda, higiene, lavar as mãos, evitar de tossir, de colocar a mão para tossir. Então, o ideal é ter aquela etiqueta da tosse. Então, tossir na manga da camisa. Quando for tossir, colocar o braço na frente. Ou com lencinho Ou também, com lencinho, né?
Mas sempre trocar esse lenço, usar um lenço de papel, melhor ainda. Sempre lavar as mãos e procurar um médico. Tá? Existe a medicação é dada pelo SUS, a medicação salva vidas. É uma medicação que você vai tomar 5 dias com poucos efeitos colaterais, tem um pouquinho, o mais comum é náusea, enjoos, mas o ideal é tomar o medicamento, porque a gente não sabe se o seu caso vai ser um caso que vai evoluir de forma grave. Provavelmente não vai, mas entre você arriscar e não, é melhor você ir no médico logo, porque a gente começa o tratamento com no máximo 72 horas após o início dos sintomas. E você que chegou agora em casa, que ligou a TV, está acompanhando Comunidade, eu estou recebendo o Dr. Luiz Jorge Moreira Neto, infectologista, e você também pode participar dessa conversa sobre o vírus H1N1. Se você tem alguma pergunta para que o Dr. Jorge possa esclarecer, mande agora mesmo pelo nosso WhatsApp, telefone na tela, 4491430639. É super importante esse nosso bate-papo aqui hoje. Temos mais pergunta na tela, Dr. Luiz Jorge. Vamos ver, produção. Todo mundo pode tomar a vacina ou tem alguma exceção? Essa vacina é uma das mais seguras que existe. A maior contraindicação é pessoas que têm alergia à clara de ovo. Então, pessoa que é sabidamente alérgica à clara de ovo, não pode comer nada que tenha clara de ovo, não deveria tomar vacina, deveria encontrar outras maneiras de se proteger. Então, as barreiras físicas, o medicamento, quando bem indicado, pode ser utilizado de forma profilática também, mas essa é a maior contraindicação. Tá? Então, quem toma medicamento que baixa a imunidade, quem tem problema de saúde mais sério, todo mundo deveria tomar vacina, porque essa vacina é realmente segura. Então, a única contraindicação mesmo é a alergia à proteína do ovo. Temos mais perguntas de telespectadores que a produção separou na tela. Todo mundo pode tomar a vacina? Opa, essa já foi respondida, então a próxima. A vacina vale por quanto tempo? É uma boa discussão isso daí, né? A gente toma vacina todo ano, profissionais de saúde. Até quero dar o meu testemunho. Eu tomo vacina faz mais de 15 anos. Eu tomei privada 2 vezes. As outras vezes eu tomei pelo público, porque a gente tem direito, os profissionais de saúde. Então eu tomo a vacina privada. Então, se você tiver condição de tomar a pública, perdão. Então, quem tiver condição de tomar a pública, pode tomar, que faz bem igual. Tá? Ela funciona igualzinho. Isso é o médico que está falando que toma essa vacina e não tem problema nenhum. O que acontece assim, a pessoa que toma vacina, a gente espera que ela desenvolva imunidade em torno de 50% a 60%. Então não é todo mundo que toma vacina que está protegido. Mas a pessoa que toma todo ano, tem esse costume de tomar vacina, ela está constantemente desafiando o sistema imunológico dela com o vírus. E esse desafio faz o nosso sistema imunológico ficar treinado contra o vírus. Então é muito provável que pessoas que tomaram a vacina nos anos anteriores, que esse vírus está na vacina desde 2009. Então, quem tomou vacina de 2009 para cá já teve o contato com esse vírus. Tem uma resposta imunológica, pelo menos superficial, pelo menos para poder iniciar o combate. Então, a gente não costuma dar uma validade, você deve tomar de quanto em quanto tempo. O ideal é tomar todos os anos, porque a vacina muda. No caso do H1N1 não mudou, mas caso mude, você tem que estar se expondo novamente. Então, ela pode manter a resposta imunológica por períodos até mais prolongados que 1 ano. Tá? Mas o ideal é tomar todo ano, porque em situações em que o vírus muda, isso pode ser importante para pegar os vírus que estão naquela estação. Sem dúvida. E aí a gente fica mais blindado, né? Sem dúvida. Mais pergunta na tela de telespectadores. Vamos lá. Quem toma a vacina tem algum tipo de reação, doutor Luiz Jorge? Pode ocorrer reação, sim. Nenhum medicamento é isento de risco. Tá? Mesmo homeopatia, aquelas bolinhas, toda medicação que você vai tomar vai ter algum risco. Com a vacina não é diferente. Você pode ter febre, você pode ter dores no corpo e pode ter dor no local da aplicação. São os sintomas mais comuns. Há pessoas que também desenvolvem reações alérgicas, mas é um número muito pequeno. É esperado que você tenha algum tipo de reação no momento que você toma a vacina. Se você não teve, na próxima pode ser que você tenha. E esses daí são sintomas mais comuns. Quem toma a vacina pega a gripe, você pode ter sintomas parecidos, pode ter febre e dor no corpo, mas você não vai pegar a gripe em si, porque o vírus que está ali é um vírus que está morto. Ele não tem a capacidade de causar doença. A única coisa que ele faz é estimular a tua imunidade, estimular a tua defesa, a exercer uma resposta, de modo que quando você encontrar o vírus, você tenha uma resposta muito mais rápida e que seja curativa. Temos mais pergunta na tela, mais dúvidas? Vamos lá. Se uma grávida se infectar com o vírus, o que pode acontecer com o feto?
É uma pergunta que nunca foi feita nos programas anteriores que eu participei, em nenhum lugar, e não surgiu essa dúvida até que começou a Zika esse ano, né? Porque no caso da Zika, o vírus afeta o feto diretamente. No caso da gripe, não. O problema da grávida é a grávida ficar mal, porque o vírus está tranquilo ali. O feto está tranquilo ali. O vírus não vai afetar o feto, o feto não vai ficar doente. Quem fica doente é a mãe. Então, se a mãe passar por esse episódio de gripe A e não acontecer nada, com o feto não vai dar problema nenhum. Não vai dar problema de microcefalia, não vai dar nenhum daqueles problemas relacionados ao vírus Zika. Tá? O vírus da influenza não tem a capacidade de então, lesar o feto. O feto ou a criança não vai sofrer as consequências. Não vai ter consequência nenhuma. A consequência é apenas para a mãe. Certo. Temos mais dúvidas pintando na tela do Comunidade. É possível pegar a gripe ingerindo ou preparando carne de porco? Doutor Luiz Jorge. Olha, outra pergunta curiosa, o pessoal está caprichando, hein? Não, a carne de porco não tem a capacidade de transmitir a gripe, mesmo sendo gripe suína. O que acontece é que se uma pessoa estiver tossindo, espirrando e tossir na mão e preparar a carne de porco, e você comer a carne de porco crua, aquela carne vai estar contaminada, do mesmo jeito que você pega viroses intestinais e outras doenças. Mas uma carne preparada adequadamente para uma pessoa que não tem gripe, você não vai pegar doença nenhuma. Pode ficar tranquilo e despreocupado. Temos mais perguntas na tela. Por quanto tempo a pessoa que tomar a vacina estará imune? A gente acabou de falar, né? A gente até complementou aquela pergunta com essa, né? Tá certo. Então vamos para a próxima. Temos mais produção? Mais perguntas na tela? Olha só, a limpeza dos ambientes coletivos onde há muitas pessoas deve ser realizada de forma especial, doutor Luiz Jorge? Se a limpeza for realizada da maneira que a gente orienta, não precisa. É aquela limpeza usando bastante água e sabão, deixar os ambientes abertos para o ar circular, porque lembre-se, o vírus fica no ar. Na maioria das vezes você vai adquirir ele pelo contato com o ar. Então, se você abrir bem as portas, as janelas, nessas épocas de muito calor, que o pessoal liga o ar-condicionado e fica aquele ar circulando e recirculando, isso é problemático. Então, o ideal é que você abra as janelas, deixe o ar circular, deixe o vento bater, tirar aquilo lá. E qualquer secreção visível, por exemplo, se a pessoa tossiu ou escarrou no chão, aquilo ali é foco de vírus, aquilo ali deve ser limpo. Mas se você fizer a limpeza habitual e deixar as portas e janelas abertas, é o que necessita para impedir a propagação desse vírus. Temos mais uma pergunta na tela. E última, por sinal, quem não pertencer a grupos de risco deve tomar a vacina? Todo mundo deve tomar vacina. Os grupos de risco privada, é claro. Apenas para a rede pública, né? O governo não tem, nem que houvesse o dinheiro, ele não conseguiria produzir 200 milhões de doses para todos os brasileiros. Mas quem não é do grupo de risco, quer se proteger, pode tomar vacina? Pode e deve. Se a gente conseguisse vacinar um grande número de pessoas, aquelas que não foram vacinadas provavelmente também teriam benefício, porque o vírus não conseguiria circular. Agora, para quem está com apenas um resfriado, identificou que é um resfriado e não gripe, pode tomar a vacina mesmo assim? Com sintomas de resfriado? O ideal seria esperar um pouco, porque como eu disse, a febre que vier da vacina pode ser da vacina ou da doença. Então é melhor que a pessoa esteja bem. Uma outra coisa é que a pessoa estando doente, ela vai estar com a sua imunidade posta à prova. A imunidade dela vai estar preocupada em resolver a doença que realmente acometeu. Se você vai dar a vacina, você pode perder aquela vacina. A imunidade pode não reconhecer aquela resposta que a gente espera da vacina, não vai ocorrer, e a pessoa vai tomar a vacina e não vai sofrer o processo de imunização. Então, é melhor esperar. A pessoa, para você tomar a vacina, você tem que estar bem. Não pode estar resfriado, não pode estar com nenhum tipo de doença, mesmo virose intestinal ou qualquer outro tipo de problema infeccioso, é melhor que você espere passar um período aí de uns 15 a 20 dias para poder tua resposta imunológica voltar ao normal e poder tomar a vacina e a vacina fazer o efeito esperado. Eu tenho mais uma pergunta de um telespectador, o Dirceu lá de Paysandu, que está participando hoje com a gente. Obrigada mais uma vez, Dirceu. O uso de umidificadores de ar ajuda na prevenção das gripes, doutor Luiz Jorge? Na verdade, o que me preocupa no umidificador é a higiene, né? Porque a pessoa que vai manipular pode contaminar aquela água do umidificador e transmitir esse vírus para todo o ambiente. O umidificador, se bem preparado, a pessoa tiver uma higiene e tudo mais, ele ajuda. Porque quando o tempo está muito seco, as nossas mucosas respiratórias sofrem agressão e fica mais fácil para o vírus penetrar ali e causar doença. Então o umidificador é uma medida que pode ajudar.
É obrigatório ter? Não. Mas em tempo muito seco, se você tiver um umidificador, trocar água com frequência, sempre lavar a mão e o aparelho de umidificador. A cada troca, você vai ter um ambiente mais propício para você... Perdão, um ambiente menos propício para o vírus se propagar. Você vai ter menos chance de ter uma infecção respiratória que vai levar esse vírus para o teu pulmão, para a tua respiração e te causar doença. Uma última pergunta para quem estiver num ambiente fechado, apenas com ar condicionado, e de repente nesse ambiente o vírus está circulando. Essa pessoa trabalhando, né, num ambiente de trabalho, tem propensão a contrair o vírus H1N1 por conta do ar condicionado? Ele facilita isso ou não? O ar-condicionado ele resseca e esfria o ar. E isso pode lesar a mucosa respiratória. Então quem já dormiu com o ar-condicionado ligado e acordou com a garganta raspando sabe do que eu estou falando. O vírus em si ele não vai afetar mais por causa do ar, mas sim porque o ar está mais frio e principalmente porque o ambiente está fechado. Porque na hora de ligar o ar todo mundo fecha as janelas. Se você deixar a janela aberta e aquele ar de fora vir e circular no teu ambiente, trocar aquele ar de dentro do ambiente que você está, você vai diminuir muito a quantidade de vírus que está ali circulando e vai te facilitar o organismo a poder combater qualquer tipo de infecção, porque a quantidade de vírus que está entrando é muito menor. Quanto mais vírus entra, a agressão é maior, é um exército maior invadindo o teu castelo. O teu organismo ele acaba tendo que lidar com muitos vírus ao mesmo tempo e isso pode levar a uma infecção mais grave. Então é melhor que você deixe os ambientes abertos. Antigripais podem mascarar os sintomas da gripe ou não? Última pergunta, para a gente poder finalizar. Os antigripais normalmente têm um remedinho para baixar febre, para tirar dor e um descongestionante. Isso não vai ser o suficiente para mascarar. Então a pessoa ela pode ser teimosa a ponto de não ir no médico e ficar se enganando com o antigripal? Sim, pode. Porém, a gente usa o antigripal para poder aliviar aqueles sintomas. Só que, num caso suspeito, o ideal é que tome o tratamento específico. O antigripal pode vir ajudar a pessoa a se sentir melhor, mas só isso. Super obrigada pela sua presença mais uma vez no Comunidade, compartilhando do seu conhecimento com o nosso público. Hoje falamos sobre o vírus H1N1. Dr. Luiz Jorge Moreira Neto respondeu a várias perguntas, dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada mais uma vez, doutor. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Hoje os alunos da medicina, os alunos que eu dou aula aqui da faculdade, pediram para eu mandar um abraço para eles, então a todos os alunos da medicina que estão assistindo a gente. Aí eles prometeram que iam ligar a TV agora. Muito obrigado pela audiência e a todos as pessoas que acompanharam, que compartilharam experiências ou vieram com perguntas, a gente agradece aí para poder disseminar uma informação de qualidade. Obrigado. Sintam-se todos abraçados. Obrigada a você pela audiência, pela companhia. A gente volta com Comunidade amanhã, sexta-feira, dia de música aqui no programa. Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.